Boa noite a todos. É com imensa alegria que iniciamos agora a sessão solene de posse do acadêmico J. D'Angelo, José Geraldo D'Angelo, eleito na sucessão do saudoso acadêmico Ângelo Machado. Esta casa, fundada em 1909 em Juiz de Fora, se transferiu para Belo Horizonte em 1915 e, ao longo de 112 anos, se manteve fiel aos sonhos de seus idealizadores. A promoção da educação, da cultura, das letras, das artes, em especial da literatura. E, como todos podem facilmente perceber, o confrade que esta casa ganha hoje milita há décadas em várias destas áreas, né? Educação, cultura, letras, artes, né? Sendo, como todos nós sabemos, uma personalidade poliédrica. Eu agora quero agradecer a presença de todos e convidar para secretariar esta sessão o vice-presidente desta casa, professor Dr. Caio Boschi. Que comigo coordenará os trabalhos desta sessão. Também convido com grande alegria para integrar essa mesa o ex-governador do Estado de Minas Gerais, Eduardo Azeredo. E com imensa honra, convido o acadêmico, prefeito municipal de Ouro Preto, e aquele que vai fazer o discurso de recepção, a J. D'Angelo, nosso confrade, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos. Chamo agora com grande alegria a esta mesa a doutora Mercedes Quintão Frois, diretora da Unimed BH, instituição que honra a cidade de Belo Horizonte e que é uma das principais benfeitoras da Academia Mineira de Letras. Por favor, doutora Mercedes. Eu quero registrar com muita alegria aqui a presença também entre nós dos acadêmicos Amilcar Viana Martins Filho, José Fernandes Filho, Márcio Sampaio, J.D. Vital. E também registrar com muita alegria a presença entre nós dos familiares do nosso novo confrade, J. D'Angelo. Saúdo aqui de modo especial uma mulher que marca para sempre a cultura de Minas Gerais, especialmente no campo das artes cênicas, Mamélia Dornelles. Saúdo também Paulo e Adriana, André e Vanessa, e os netos de Mamélia e J. D'Angelo, Vitor, Rodrigo, Guilherme e Mariana. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa. A esta casa, que também passa a ser a casa da família de vocês. Este é um conceito que é absolutamente verificado na prática e na história da Academia Mineira de Letras. A Academia Mineira de Letras acolhe os familiares dos acadêmicos e dos antigos acadêmicos, de todos aqueles que já passaram por aqui. É o que nós chamamos de família estendida da Academia Mineira de Letras. Esta casa será para sempre de vocês. Muito bem, eu com muita alegria nomeio agora
a comissão de 3 acadêmicos, né, que vai buscar o nosso querido novo confrade J. D'Angelo no Palacete Borges da Costa. Nós esperaremos por J. D'Angelo aqui. Eu nomeei, então, os acadêmicos Márcio Sampaio, Amilcar Martins e J. D. Vital, para que se dirijam ao Palacete Borges da Costa e de lá retornem trazendo o nosso querido confrade J. D'Angelo, por favor. Este é um momento de espera, de expectativa, não é? E que eu sempre aproveito para dar algumas notícias sobre a vida acadêmica, que é uma vida intensa, mesmo em tempos de pandemia, não é? Então, hoje, 3 de junho, nós estamos abrindo um mês rico em atividades. No dia 10 de junho, haverá aqui a solenidade do Dia de Portugal, do Dia de Camões e do Dia das Comunidades Portuguesas, com as presenças do embaixador de Portugal no Brasil, Luiz Faro Ramos, e do cônsul de Portugal em Belo Horizonte, Rui Nuno de Almeida. E no dia 27 de junho, aqui lançaremos a biografia de um antigo acadêmico, Oscar Dias Correia. O livro se chama Centenário de Oscar Dias Correia, Uma Vida para a História, que tive a alegria de coordenar ao lado do nosso querido sanjoanense, escritor e jornalista José Eduardo Gonçalves. Então, no dia 27 de junho, aqui estaremos para lançar esse livro. Muito bem. E dia 1º de agosto, o lançamento da biografia de Hélio Garcia, aqui também, na Academia Mineira de Letras. Mas agora, nós vamos receber com fortes aplausos nosso querido J. D'Angelo. Eu peço a todos que se mantenham, que se coloquem de pé, porque nós vamos ouvir agora a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Registro com muita alegria aqui a presença de dois ex-presidentes do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, Manuel Marcos Guimarães e Dinorá do Carmo. Muito obrigado pela presença dos dois colegas de profissão. Eu queria agora pedir ao acadêmico Caio César Boschi, vice-presidente desta casa, que está secretariando esta sessão, para que fizesse a leitura do termo de posse do acadêmico José Geraldo D'Angelo, J. D'Angelo. Termo de posse do acadêmico José Geraldo D'Angelo, J. D'Angelo. Aos 3 dias do mês de junho do ano de 2022, às 20 horas, no auditório Vivaldi Moreira, da Academia Mineira de Letras, na Rua da Bahia 1470, nesta capital, presentes autoridades, confrades, amigos e familiares, sob a presidência do acadêmico Rogério Faria Tavares, tomou posse na cadeira 26, patrocinada por Evaristo da Veiga, 1799-1834, e fundada por José Eduardo da Fonseca, 1883-1934, como sucessor do acadêmico Ângelo Barbosa Monteiro Machado, o senhor José Geraldo D'Angelo, J. D'Angelo, eleito em 28 de julho de 2020, sendo o 7º sucessor e 8º ocupante da cadeira, recebido pelo acadêmico Ângelo Osvaldo de Araújo Santos. Para constar dos anais da Academia e conhecimento público, foi lavrado o presente termo de posse, o qual, lido e achado conforme, vai assinado pelo presidente da Casa e pelo novo acadêmico. Empossado o acadêmico José Geraldo D'Angelo, J. D'Angelo. Agora, eu peço ao vice-presidente desta casa que ora secretaria esta sessão para ler integralmente o texto que consta no diploma a ser entregue em 1 minuto ao acadêmico José Geraldo D'Angelo. Academia Mineira de Letras confere o presente diploma ao senhor José Geraldo D'Angelo, J. D'Angelo, eleito em 28 de julho de 2020 como membro efetivo, sucessor do acadêmico Ângelo Barbosa Monteiro Machado, na cadeira número 26. Belo Horizonte, 3 de junho de 2022, Rogério Faria Tavares, presidente. Nesse momento, eu pedirei ao vice-presidente da Casa, Caio César Boschi, e ao acadêmico J. D'Angelo que se dirijam à ponta do tablado, à minha esquerda, para que seja feita a entrega solene do diploma a J. D'Angelo. Eu gostei muito de usar a palavra tablado aqui nesse momento, porque ela é absolutamente alinhada com o espírito que rege a cerimônia de hoje, a trajetória do nosso confrade. O palco. Queria pedir para ambos se posicionarem mais para frente, para que o momento seja registrado devidamente. Virar o diploma para isso. Senhoras e senhores, antes de passar a palavra
ao acadêmico Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, que fará o discurso de recepção a J. D'Angelo, pede o costume desta casa que o presidente da instituição de Alfonso de Guimarães, de Henriqueta Lisboa e de Vivaldi se pronuncie brevemente, muito brevemente, sobre a chegada do novo confrade aos seus quadros. É o que faço agora com alegria, sentimento predominante nesta velha morada da cultura de Minas, que hoje abre suas portas para acolher um de seus mais expressivos representantes. Evoco inicialmente a longa atividade docente do Empossando, exercida com vigor e entusiasmo nas salas de aula da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor e pesquisador, J. D'Angelo ainda cuidou de levar a livro seus melhores conhecimentos sobre a disciplina por tanto tempo ministrada, gerando valioso material didático, consagrado pela preferência de várias gerações de estudantes do Brasil inteiro e até hoje largamente consultado por aqueles que se dedicarão ao campo da saúde. Por essas razões, J. D'Angelo se filia, a partir dessa sessão, a uma rica linhagem de acadêmicos médicos ou professores da área de medicina, a começar pelo primeiro presidente da casa, Eduardo de Menezes, que lecionava clínica médica em Juiz de Fora, quando se juntou ao grupo de fundadores desta entidade. Eduardo de Menezes, como todos sabem, dá nome a um dos mais famosos hospitais da capital de Minas Gerais. Também cito Zoroastro Viana Passos, que foi catedrático e livre-docente da Universidade de Minas. Outros nomes que não podem ser esquecidos são os de Silvio Miralha, fundador do Hospital Veracruz, e de João Vale Maurício, cardiologista, um dos fundadores da Universidade de Montes Claros, cujo centenário de nascimento celebramos nesse ano de 2022. João Vale Maurício também foi secretário de Estado da Saúde durante a gestão do acadêmico Francelino Pereira. Se Paulo Pinheiro Chagas e Juscelino Kubitschek também eram médicos, embora tenham se notabilizado, sobretudo, por sua atuação na vida pública, Hilton Rocha foi médico, professor e pesquisador em tempo integral, tornando-se importante referência brasileira e latino-americana na área de oftalmologia, a sua especialidade. Finalmente, relembro aqui a figura inesquecível e sempre amada de Ângelo Machado, igualmente professor e pesquisador da UFMG e um dos mais fraternos amigos de J. D'Angelo, a quem coube, pela força e pelo mistério do destino, sucedê-lo na cadeira de número 26, que é uma cadeira especialíssima, pois conta na sua sucessão, na sua linhagem, com nomes como Henriqueta Lisboa, Bartolomeu Campos de Queiroz, que são nomes também inesquecíveis. Foi com Ângelo Machado que J. D'Angelo realizou inúmeras vezes o célebre show Medicina, abrindo espaço para as artes cênicas entre os alunos da faculdade, paixão a que se dedicou também como autor, ator e diretor, marcando para sempre a história do teatro em Minas e no Brasil. Aí, como homem do palco e da coxia, J. D'Angelo passa a integrar, a partir de hoje, outra das belas linhagens de acadêmicos desta casa, da qual falará mais detidamente o acadêmico Ângelo Osvaldo de Araújo Santos. Evoco apenas um dos expoentes desse grupo, e evoco por razões afetivas. Falo do paraninfo da minha turma na graduação em Comunicação Social na PUC Minas, em 95, o mestre João Etienne, antigo ocupante da cadeira de número 10. Poliédrica, a personalidade de J. D'Angelo ainda revela uma faceta que não pode ser ignorada, a do eficiente gestor cultural. Aí, ele se integrará a uma terceira linhagem de acadêmicos, aos quais coube ou ainda cabe administrar, seja no poder público, seja na iniciativa privada, órgãos ou instituições de apoio, fomento ou promoção da cultura. Destes, cito apenas os que atualmente pertencem a esta casa. Citar todos seria tomar muito tempo dos senhores. Cito, então, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, Amilcar Viana Martins Filho, Vandermelo Miranda, Antonieta Cunha, Jacinto Lins Brandão, Márcio Sampaio, Caio Bosque e Rui Mourão. Presidente da Fundação Clóvis Salgado, secretário adjunto e depois titular da pasta da Cultura,
D'Angelo ainda comandou a Belotur e foi meu antecessor, para minha honra, no BDMG Cultural, imprimindo seu espírito dinâmico e realizador ao funcionamento de todas estas entidades. No momento em que a cultura sofre ataques grosseiros, nada mais necessário que exaltar o trabalho de gestores culturais como D'Angelo, que entendem a dimensão de sua tarefa e sabem o quanto ela contribui para formar cidadãos qualificados, hábeis o suficiente para ler bem o mundo e entender os seus sinais. Por tudo isso, como núcleo produtor e disseminador de cultura, a Academia Mineira de Letras está em festa. Ela celebra a posse hoje de um dos nomes fundamentais para a compreensão da cultura de Minas nas últimas décadas. E ela está certa da valiosa contribuição de D'Angelo aos seus trabalhos. Fundada em 1909 por um grupo de intelectuais encantados pelo sonho de promover a educação, a ciência, as letras e as artes, a Academia permaneceu fiel às intenções de seus idealizadores. Ao longo de mais de 112 anos, reiterou seu apreço pelos bens que a civilização foi capaz de construir e consolidar, entre os quais a ciência e a democracia. Por meio de sua intensa programação de aulas, oficinas e cursos, quase todos gratuitos, consolidou sua reputação e a estima de que goza na comunidade a que pertence, fixando a identidade de uma associação sensível e atenta aos dramas contemporâneos, algo ainda mais importante num país como o nosso, tão vitimado pela desigualdade econômica e social. Se, por um lado, a Academia é a guardiã da memória e da história da vida intelectual do Estado, por outro, é a entidade que mantém o seu radar ligado ao que está acontecendo agora, estimulando um debate permanente entre a tradição e a contemporaneidade. Sem tal interlocução, não há como avançar rumo à construção de um futuro melhor e mais inteligente, em que todos se desenvolvam na plenitude de suas capacidades. Afinal, é preciso considerar de onde viemos para saber para onde estamos indo. Minha palavra conclusiva é um convite, não só a D'Angelo, a seus familiares e amigos, mas a todos os que aqui se encontram. Nesta noite iluminada, venham sempre a esta casa, frequentem os nossos eventos, sigam a Academia nas redes sociais, nós estamos em todas elas. Leiam a nossa centenária revista, fundada em 1922 por Mário de Lima. A Academia não é um clube fechado, uma confraria excludente ou elitista. Ela é um patrimônio do povo mineiro e de sua cultura, e, como tal, quer ser percebida e apreciada. Muito obrigado. Bem-vindo, J. D'Angelo. Eu passo agora a palavra, com muita alegria, com muita honra, ao acadêmico Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, que fará o discurso de recepção a J. D'Angelo. Boa noite a todas e todos, uma saudação muito cordial. Cumprimento o presidente da Academia, Rogério Faria Tavares, que vem realizando um importante trabalho de revitalização e atualização desta velha Casa Cultural de Minas Gerais. Cumprimento Caio Bosque, nosso vice-presidente, doutora Mercedes, governador Eduardo Azeredo, Mamélia Dornelles D'Angelo, nossa querida Mamélia, esposa de J. D'Angelo, e o novo acadêmico. Caro presidente Rogério, acadêmico J. D'Angelo, Lope de Vega, dramaturgo espanhol, para quem o princípio era a ação, arranca de Belardo, personagem que transita em muitas de suas peças, um desabafo que bem demonstra o que é ser um homem de ação. He-me aliado em jornadas e caminhos que, se fuera de bronze, me acabaram. Tenho me achado em jornadas e caminhos
que, ainda que fosse de bronze, me acabariam. J. D'Angelo, feito do mesmo bronze dos sinos de São João del Rei, resiste aos caminhos de Minas há 9 décadas, na integridade singular de sua ação. Nesse bronze está a forte liga de ouro das betas sanjoanenses, para guardar a alma lírica da cidade da Bárbara Bela e o ardor que fez vibrar o animoso alferes Tiradentes. D'Angelo e São João del Rei identificam-se de tal forma que nele se ressaltam as características mais genuínas da gente nascida às margens do Lenheiro. Encontra-se enredado nos ternos laços de seu pátrio berço, para cumprir, nestas palavras, o verso do conterrâneo adotivo Alvarenga Peixoto. É naquela espraiada beira-rio que se acha erguido o teatro imponente de feição clássica, sucedâneo da ópera setecentista, a atrair desde cedo o futuro médico e professor de anatomia para o mundo fascinante das artes cênicas. A Academia Mineira entretece linhas que enfeixam trajetórias e amarram vínculos admiráveis. A cadeira 26 teve o privilégio de acolher Henriqueta Lisboa, a primeira mulher que ingressou nesta casa. Coube mais recentemente a Bartolomeu Campos de Queiroz, poeta que também escreveu para o teatro. Nela, J. D'Angelo é o sucessor de Ângelo Machado, ambos mestres do teatro e da ciência, que ensinam não haver incompatibilidade entre o rigor e a exatidão exigidos aos cientistas e o sonho de que vivem os artistas. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. Somos tão repletos dos sonhos de que somos feitos, e a nossa pequena vida roda como um devaneio. É o que diz Shakespeare sobre a gente de teatro. Mas a cena em que J. D'Angelo projeta o seu desempenho dinâmico não tem ribalta. Avança e se estende no cenário da cidade amada, no cenário de Minas e do país. Tal, ele se tornou protagonista de marcantes iniciativas na vida pública e no campo da cultura. Para o nosso novo confrade, o teatro nunca se confina nas salas de espetáculo, e por isso foi vivenciá-lo na rua, ao revolucionar o carnaval mineiro e inventar uma famosa escola de samba em São João, além de haver transformado o show Medicina dos calouros da escola da UFMG em inacreditável festival de dramaturgia. Incontáveis são os grupos amadores e profissionais, bem como atrizes, atores e técnicos cenográficos, que surgiram sob o estímulo de seus ensinamentos e o impulso da energia de sua liderança. Em 1977, convidei J. D'Angelo para realizar um espetáculo de som e luz, com a participação de numeroso elenco, no adro da Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto, e ele concebeu, dirigiu e narrou o inesquecível O Aleijadinho de Vila Rica. Naquele instante, recuperávamos a Casa da Ópera de Vila Rica, inaugurada em 6 de junho de 1770, sob a coordenação de José Maria Morim, que está aqui. José Maria foi restaurador também do Teatro de Ouro Preto, está aqui conosco para a nossa alegria, sob a coordenação de José Maria Morim e o Movimento Teatral de Ouro Preto. Encontrou em D'Angelo o alento que buscava para desenvolver-se e chegar até a criação do curso de artes cênicas, hoje existente na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Criador da primeira Secretaria de Cultura de Minas Gerais e presidente da Fundação Clóvis Salgado em 1983, ao lado de José Aparecido de Oliveira e a chamado do governador Tancredo Neves, ofereceu uma contribuição lúcida e afirmativa ao processo político do tempo. Coube-lhe papel relevante na resistência democrática, exatamente por ter experienciado, de modo profundo, todo o poder de comunicação do teatro. Nos últimos anos,
recolheu-se e demora o mais que pode em São João del Rei. Se no chão natal a política lhe causa antes desgosto que entusiasmo, D'Ângelos retempera-se na certeza de jamais haver tomado o rumo que não fosse o melhor, no quadro liquescente em que se desmancham tradições improváveis. No grande teatro do mundo, de que fala Calderón de la Barca, nada como a Semana Santa de São João del Rei. E afinal, vale mais a pena aplaudir o trabalho dos jovens do Teatro da Pedra, que me foi recomendado por Mameli e D'Ângelo alguns poucos anos atrás, para que eu o conhecesse, na Várzea do Marçal, do que antes vaiar os equívocos que se acumulam junto à ponte da cadeia. Em 1959, 4 anos depois de formado em medicina na UFMG, D'Ângelo fundou o Teatro Experimental, TE, juntamente com Carlos Kreber e João Marchner, fato gerador de novas perspectivas para a cena mineira. Nasceu ali, de fato, o nosso teatro. A chamada Geração Complemento articulava-se então em Belo Horizonte e dela D'Ângelo fez parte, assim como Silviano Santiago, há pouco também eleito para esta casa de Alfonso de Guimarães. Presente na estreia brasileira de uma peça de Samuel Beckett, que foi uma grande proeza, um fato inédito que marcou o teatro em Minas Gerais, D'Ângelo atuou como ator em final de jogo no maravilhoso palco do Museu de Arte da Pampulha. Em 1962, assumiu a cadeira de interpretação no Teatro Universitário da UFMG, TU, dando continuidade ao trabalho de professor iniciado no TE. Lançou, com Jonas Bloch, em 1967, a peça Ó Minas Gerais, que atiçou a censura do regime militar, primeiro espetáculo a ser proibido em todo o país logo após a edição do Ato Institucional número 5, em 1968, e nos fez rir das nossas mineirices e mineirismos, numa obra referencial da mineiridade. Eu o assisti no Teatro da Imprensa Oficial, sempre repleto. Em 1970, dirigindo Paulo Altran e Maria Fernanda, a filha de Cecília Meirelles, D'Ângelo criou um espetáculo único, o primeiro Sonho Lumière do Brasil, ao apresentar o Romanceiro da Inconfidência, o magnífico poema de Cecília, tendo como palco a Praça Tiradentes, em Ouro Preto. Numância, de Cervantes, levada no Teatro Marília, e fui também seu espectador, igualmente recebeu cortes da censura federal. Em 1974, D'Ângelo foi eleito primeiro presidente da Confederação Nacional de Teatro Amador, a Confenata, ao tempo em que se constituía a FETEMIG, Federação de Teatro do Estado de Minas Gerais. Até 1988, ele manteve atividade vibrante, como indicam as montagens que vão do Interrogatório, de Peter Weiss, a Noel, o Feitiço da Vila, de sua própria autoria. Ator, autor, diretor, professor e escritor, J. D'Ângelo enriquece a Academia Mineira de Letras com o prestígio de uma obra maior no teatro, na cultura e na ciência. Sobre o seu diálogo com Bertolt Brecht, fui colher o depoimento de Priscila Freire, que anda a escrever memórias e teve participação expressiva nos palcos mineiros, em trecho de efervescência, tendo D'Ângelo ao centro. Fala Priscila Freire. D'Ângelo me tirou da plateia e me levou para o palco. Naquele momento, a intelectualidade do país encontrava razões de sobra para lutar contra um Estado que pretendia calar as bocas. A troca de informações entre os atores, os valores sociais e os rumos culturais, o que nos caberia fazer para nos situar dentro de uma realidade política regida por uma ditadura militar? D'Ângelo trouxe Brecht para o Teatro Marília. Eu, que nada mais amo do que a insatisfação com o que se pode mudar, nada mais detesto do que a insatisfação com o que não se pode mudar. Continua Priscila, depois de citar Brecht. Ele tinha um conhecimento da dramaturgia que nós não tínhamos e usava isso na escolha de grandes autores e textos, o que não era comum nas companhias teatrais que nos visitavam. No Sr. Puntilla e seu criado Mate, a comicidade regulava o rigor do círculo de giz caucasiano.
Mas nem tudo se resumia em Brecht, e o talento de D'Angelo, diretor, multiplicou-se em outras experiências, como em A Casa de Bernarda Alba, uma casa austera de aldeia espanhola, onde uma mãe déspota vive com uma criada e 5 filhas num regime feudal. Mulheres que espiam a sombra quente de Pepe, o humano. Virtudes doentias sob o signo de uma igreja ancestral. Um drama típico da moral imposta nas aldeias ibéricas, repetido em BH, no assassinato de várias mulheres reconhecidas socialmente naquele tempo. O Escurial de Golderrod, levado à noite nas escadarias da Igreja do Carmo, em Ouro Preto, foi um dos espetáculos mais geniais pensados e produzidos por D'Angelo. E, como se não bastasse triunfo no teatro, o nosso professor de anatomia ainda coordenava o Carnaval de São João del Rei com a escola Qualquer Nome Serve. D'Angelo desenvolvia os temas e compunha as trilhas sonoras. O Rio São Francisco e suas lendas foi enredo imbatível no concurso final. Termina Priscila Freire. Caros acadêmicos, Maria Amélia Neves Dornelles D'Angelo, a querida atriz Amélia Dornelles, é a companheira perfeita de J. D'Angelo na família e no palco. Trabalharam juntos em numerosas produções teatrais. Mais recentemente, ela voltou-se para a arte popular e o artesanato, com significativas realizações. Em São João del Rei, o casal anima uma entidade que mobiliza e incrementa resultados positivos na área cultural. André D'Angelo, arquiteto e professor, herdou do pai o gosto da história e destaca-se como estudioso da arte colonial e da linguagem sonora dos sinos sanjoanenses, uma das mais empolgantes manifestações do patrimônio imaterial de Minas Gerais. Paulo Rodrigo é engenheiro, Virgílio Oswaldo foi artista e legou saudosa lembrança. Ao receber J. D'Angelo, a Academia Mineira de Letras confraterniza-se com a família, os demais amigos e tantos admiradores que o cercam. A sua chegada traz honra e alegria. Seja bem-vindo à GREI, em que atuaram João Etienne Filho, grande diretor de teatro, José Carlos Lisboa, que restaurou o Teatro Municipal de Belo Horizonte como chefe de gabinete de meu avô, José Oswaldo de Araújo, que foi presidente desta casa e prefeito de Belo Horizonte. E traduziu várias peças do espanhol, José Carlos Lisboa. Guilhermino César, da revista Verde de Cataguases, mas que estudou o teatro do gaúcho Corpo Santo. Oscar Mendes, crítico de Gil Vicente e tradutor. Murilo Badaró, cantor de ópera. Várias vezes Murilo Badaró subiu ao palco do Francisco Nunes, como Ricardo Vilas, cantor de ópera. Bartolomeu Campos Queiroz, o genial Bartolomeu, de tantas peças que nos deixou, e Ângelo Machado, que é o antecessor de J. D'Angelo, e na qual estão hoje o também ator Amilcar Martins Filho, aqui conosco. Assisti peças de Amilcar no Teatro Marília. Jacinto Lins Brandão, íntimo do teatro grego, e o estudioso de Shakespeare, Manuel Higino dos Santos. Caro J. D'Angelo, todos os acadêmicos, nós o aplaudimos de pé. Muito obrigado por vir à nossa casa, que é a sua casa, a casa de J. D'Angelo. Queria registrar com muita alegria a presença entre nós da senhora Andréia Neves, neta do acadêmico Tancredo Neves, que tanto honrou esta casa e que tanta falta faz ao nosso país hoje. Quero também mencionar aqui, com muita alegria para nós, a presença de Luiz Márcio Haddad Pereira dos Santos, filho do acadêmico, saudoso acadêmico, Francelino Pereira dos Santos. Muito obrigado pela presença.
Agora eu quero passar a palavra ao nosso querido confrade J. D'Angelo para o seu discurso de posse. Primeiro eu gostaria de pedir desculpas por estar falando sentado aqui na mesa e não ir na tribuna, porque há um momento em que a idade faz as suas exigências e a gente tem que obedecê-las. Então, perto dos 91 anos de idade, é meio complicado ficar em pé muito tempo. E, por outro lado, também, a visão já não é mais a mesma, não. E mesmo com óculos, ela dá uns tropeços. Pode ser que na leitura isso aconteça, e eu peço desculpa desde já. E assim é que eu vou começar. Excelentíssimo senhor Rogério Faria Tavares, que o presidente dessa academia, os outros membros da diretoria, confreiras, confrades, senhoras e senhores. Aqui estamos, eles também aqui mesmo. Mas não sei aonde estão. Em algum lugar deste local estão presentes, observando os acontecimentos. Não podem mais se manifestar. Reconhecidamente, já o fizeram com muita propriedade em outros tempos, com indiscutível reconhecimento crítico de suas obras, mas estão ocultos aqui em algum lugar. E devo citá-los. Primeiro, Evaristo da Veiga, fundador. José Eduardo da Fonseca, patrono. Casa Blanca, Casa Santa, Henriqueta Lisboa, Lacir Schettino, Padre João Batista Megali, Bartolomeu Campos de Queiroz e Ângelo Monteiro Machado. Todos ocupantes da cadeira 26 desta Academia Mineira de Letras, para a qual fui agraciado com o voto dos agora companheiros desta entidade, com a responsabilidade de envidar todos os esforços para acompanhar o brilho, a contribuição, o talento com que aqueles acadêmicos e os que hoje são efetivos representam e justificam as menções merecidas e louváveis com as quais essa academia tem sido referida no universo literário e cultural de Minas e do Brasil. Constatar a presença invisível dos que ocuparam esta cadeira é um certo constrangimento me dá, porque há uma incerteza de que eu teria mesmo méritos acumulados para sucedê-los em consequência ou em sequência, particularmente em relação aos os dois últimos referidos, Bartolomeu e Ângelo Machado, dois amigos de longa data, de convivência permanente, de discussões de amigáveis, de posturas equivalentes, de parcerias criativas, com Bartô no teatro, encenando peças de sua autoria que se somam aos seus 49 livros de literatura infantil e juvenil, de indiscutível reconhecimento crítico. E com Ângelo Machado, nas movimentações, nas inovações das técnicas pedagógicas no departamento
de morfologia da Faculdade de Medicina da UFMG, e na dramaturgia, que desenvolveu com suprema competência. Ângelo foi meu parceiro humorístico na criação do show Medicina, espetáculo que ocupou o palco pela primeira vez em 1954, e até hoje é um evento anual dos estudantes da carreira médica, um sucesso indiscutível de 68 anos. Ah, amarga muito esta perda de amigos como eles. Na verdade, no reverso da biologia, irmãos meus, sem serem do mesmo sangue. Mas, paralelamente às minhas dúvidas sobre o merecimento que me trouxe à academia, me invade a emoção com o qual expresso meu agradecimento aos votos que me permitiram estar nesse momento, diante de todos os presentes que com generosidade escutam as minhas palavras e o que eu tenho a dizer. Porque faz parte do evento que o novo acadêmico aborde um tema central no seu discurso inaugural. E eis-me pronto a cumprir a regra, abordando o tema que me fascina desde todos os tempos: teatro e literatura. Começo com uma frase de Ésquilo, em sua peça Agamenon. Ele diz: se fechado a nossa língua, não entenderes as nossas razões, fala-nos por falta de voz, com gestos bárbaros. A permanência da citação reporta o fato de que a maior controvérsia entre teatro e literatura, entre outras, evidentemente, começou com a acesa discussão que se abriu quando diretores teatrais entraram em cena no final do século XIX e inícios do século XX. O que se discutiu, e até hoje se discute, é literatura versus encenação. A palavra versus o gesto. Já se escreveu muito sobre o tema, como os ensaios fundamentais de Anatol Rosenfeld, Gerhard Bornheim, os quais voltarei sempre que for necessário. O que me permite, no máximo, a falta de revelações inovadoras, é fazer reflexões sobre o tema e seus inevitáveis desdobramentos. No âmbito da própria literatura, estabeleceu-se há tempos um parâmetro de aproximação entre literatura e teatro. Criou-se, assim, um gênero específico, o da literatura dramática. Ou seja, naquele momento, parece ter havido um reconhecimento de que há autores que se dedicam à literatura e outros que escrevem especificamente para o teatro. Sem dúvida, há autores que fazem as duas coisas, mas eu diria que são raros os literatos, na acepção ampla do termo, que foram igualmente eficientes como dramaturgos. Embora haja exceções, é claro. Lorca e Beckett, para citar exemplos, são duas exceções que confirmam a regra. Saramago, por exemplo, certamente não ganhou o Nobel por causa de seus textos teatrais.
As breves incursões teatrais de Cervantes nada acrescentaram à glória do genial autor de Dom Quixote. Aos 21 anos de idade, Molière fazia parte de um grupo de teatro amadores. Foram suas peças que o tornaram famoso, não a sua incipiente tradução de um tratado de poesia, seu primeiro esforço literário. Ésquilo, Sófocles, Eurípides escreviam tragédias e, ao mesmo tempo, criavam as convenções que Aristóteles catalogou na sua poética. Vejamos os dramaturgos norte-americanos, O'Neill, Miller, Tennessee Williams. Quem conhece o que produziram na literatura com a mesma eficiência de seus textos teatrais? E aqui no Brasil, o que se conhece de Jorge Andrade, que não seja suas peças teatrais, de mérito indiscutível? Shakespeare era ator, tinha sua companhia, e escrevia para o teatro com um olho na bilheteria. Não foram suas peças, não foram seus sonetos, apesar da sua indiscutível qualidade, que o fizeram conhecido pela posteridade. Ibsen, o mais prolífico que tenha sido como escritor, ganhou uma fama por suas peças. Por outro lado, o nosso Machado de Assis é reverenciado como um dos nossos maiores romancistas. Embora tenha exercido a crítica teatral, aliás, interessantíssimo, seu teatro é episódico na sua carreira literária. Guimarães Rosa nunca se aventurou em ser autor teatral, embora encenadores tenham se aproveitado com paixão do que ele escreveu na sua vida literária. O mesmo é possível dizer de Jorge Amado. O dramaturgo Sartre não tem a mesma estatura do filósofo e pensador Sartre. Estranhamente, eu tenho a impressão de que Nelson Rodrigues sempre foi um dramaturgo, até mesmo quando escrevia suas crônicas jornalísticas sobre a realidade contemporânea e até mesmo sobre o futebol. A literatura parte de um ato solitário, a escrita, para outro ato solitário, a leitura. O texto teatral também parte de um ato solitário, a escrita, mas é dirigido para um meio de expressão coletivo, a encenação. A encenação teatral, para ser apreciada também coletivamente por uma plateia. Pois ambas, literatura e literatura dramática, exigem intermediários para existir. Pois o que é a obra escrita, considerada em si mesma? Nada. Nada, se não for lida. Nada, se não for encenada. E se for, existirá e criará vida em razão das sensações e interpretações subjetivas do leitor quando estiver lendo. No teatro, os intermediários multiplicam-se, já começam na encenação, onde há diretores,
atores, atrizes, cenógrafos, figurinistas, técnicos e, finalmente, a plateia, quando for assistir. Em termos de comunicação, a literatura é singular, o teatro é plural. Mas mesmo com a profusão de intermediários no teatro, sempre existirá uma corrente para defender o ponto de vista de que o texto teatral ou não é um valor em si mesmo, autônomo. A encenação apenas se acrescenta a ele. Durante séculos, ninguém ousou contestar essa afirmação. Entretanto, num determinado momento histórico, no universo das artes, começaram as rupturas. E não só nas artes. As fragmentações começaram a partir de meados do século XIX. Na pintura, os impressionistas afastaram-se da realidade palpável. É a impressão da realidade que queriam expressar, não a realidade em si. Marx abala os fundamentos do capitalismo. Freud invade os domínios do subconsciente. Interpreta os sonhos. Breve, no rastro dos impressionistas, a perspectiva renascentista é abolida ou sofre distorções. O ser humano, na pintura moderna, como diz Anatole Rosenfeld, é dissociado ou reduzido, como no cubismo, ou deformado, como no expressionismo, ou eliminado, como no não figurativismo. O que ocorreu foi uma espécie de separação, de fragmentação, a busca de uma arte pura, aquela que se recusa em se comprometer com outras artes e também com a realidade de um modo geral, fazendo com que cada arte fosse reduzida a si própria, a seus meios expressivos específicos. É assim que a pintura passou a ser limitada aos elementos exclusivamente plásticos, a cor, a linha e a organização abstrata da superfície. Desculpe aqui, gente. E, claro, é fácil contestar a comunicabilidade e até mesmo a legitimidade desse tipo de arte. E é por isso que ela continua tão distante do grande público. Coisa semelhante começou a acontecer também na literatura. No romance moderno, Joyce, Proust, Gide, Faulkner começaram a desfazer a ordem cronológica, fundindo passado, presente e futuro. Desfaz-se a personagem nítida, de contornos firmes, claros, típicos do romance consolidado, convencionado. Na literatura moderna, espaço e tempo e causalidade são desmascarados como meras aparências exteriores, como formas epidérmicas por meio das quais o senso comum procura impor uma ordem fictícia à realidade. Como na pintura moderna, o ser humano também se fragmenta
e se decompõe. Nos romances de Beckett, por exemplo, o personagem chega a ser mero portador abstrato da palavra, a mero suporte precário, não figurativo da língua. Com isso, há de se entender a dificuldade do grande público em aceitar essas obras na literatura ou no teatro. Porque também no teatro as radicalizações aconteceram. Um ensaio dadaísta, por exemplo, afirma que no mundo que não tem sentido, os personagens também não podem ter sentido. O absurdo kafkiano começa a dominar o cenário. Meyerhold cria o ator biomecânico. Gordon Craig inventa a supermarionete. Artaud diz com todas as letras que a linguagem do teatro é a dos sentidos, não a do intelecto. A comunicação, segundo ele, teria que ser feita usando o corpo como expressão plástica do discurso. O tal gesto bárbaro que o Esquilo fala. Com isto, seriam despertadas poderosas energias psíquicas que tornariam possíveis estados de transe no palco. O discurso racional, o teatro lógico, portanto, parece não ter mais importância. E o fluxo do inconsciente é que se procura. No dizer do mesmo Meyerhold, os dramaturgos deveriam entender que os diretores necessitam apenas de esboços inacabados. Artaud gritaria, referindo-se ao texto teatral, que era preciso acabar com as obras-primas. O teatro precisa acabar com as obras-primas. Em texto ele falava. Antes deles, Hegel chegou a afirmar que os textos dramáticos nem deveriam ser publicados em forma de livro. Deveriam correr apenas como manuscritos entre os praticantes do teatro. O grande público deveria entrar em contato com o texto através da encenação somente. Rompera-se a ordem racional que presidia o mundo. As convenções pré-estabelecidas foram devastadas. Em fins do século XIX e início do século XX, as estéticas aristotélica e medieval começaram a ser contestadas. É que ambas pensavam o teatro num mundo pré-determinado. Existia, então, uma profunda unidade de linguagem que correspondia à sua consonância radical com o mundo, com a sua época. O teatro desta época era um teatro que dizia a verdade de seu tempo, a política e as convicções de sua época, no sentido mais amplo dessas palavras, dentro de um tipo de formulação cênica pré-estabelecido, as convenções mais ou menos fixas. O resultado era uma experiência de unidade, o homem e o seu mundo, o espectador confrontando-se com suas próprias crenças e convicções. O teatro escrito e feito dentro dessas estéticas tinha o mesmo estilo, cada um na sua época, é claro. A lenta evolução entre uma época e outra apenas confirmava uma certa imutabilidade. Mas no século XX, no início do século XX, o teatro também, o mundo também,
perderam a unidade que lhes era fundamental no passado. Perdida a unidade ancestral que presidia a encenação teatral, num mundo fragmentado em todos os sentidos, é fácil compreender a iconoclastia do Brecht, anti-aristotélico, do Grotowski, dos arquétipos, de Peter Brook, do teatro invisível. Observe-se também que, na frenética destruição de convenções pré-estabelecidas, alguns desses iconoclastas, na certeza de que a palavra era menos importante do que o gesto, buscaram dois caminhos. No Ocidente, tomaram-se de amores pelas máscaras da comédie de l'arte, pelo virtuosismo criativo dos saltimbancos medievais, pelo instintivo histrionismo dos palhaços, ou pela aprimorada técnica de acrobacias e de malabarismo do circo. O corpo do circo, o corpo era a voz, o corpo é a voz, a palavra, um acessório eventualmente dispensável. Por outro lado, o Oriente, de tradição, não há dúvida nenhuma, né, sabidamente gestual, né, passou a ser fonte de inspiração para a nova linguagem teatral, cênica. Artaud encantou-se com os arabescos físicos dos atores de baile. Grotowski, idem. Eugênio Barba, embora disfarçadamente, tenta orientalizar o teatro ocidental. A sede do novo, paradoxalmente, levou muitos inovadores à ancestralidade de elementos teatrais, no desejo de criar virulento dos antistotéricos, mas não é o mais iconoclasta dos inovadores. Por exemplo, Brecht. Ele é anti-aristotélico, mas não é um iconoclasta, não. O teatro de Brecht não contesta o mundo, contesta uma modalidade de comportamento do mundo, o que é o capitalismo. Outras correntes são muito mais radicais do que Brecht, como as rupturas preconizadas por dadaístas, expressionistas. Para estas correntes radicais, o mundo simplesmente não tem mais sentido. Beckett, por exemplo, caminha em direção ao mutismo. Diz ele, a ausência de sentido impõe o silêncio. E não há nada mais anti-aristotélico do que o silêncio. Perdeu-se a unidade. Agora exigimos que cada dramaturgo ofereça o seu estilo próprio e inconfundível. Todos os caminhos são possíveis. Nada há de comum entre Nelson Rodrigues, Ionesco, Beckett, Brecht, Lorca, Edward Albee, Arthur Miller, Tennessee Williams. Encena-se tudo, dos gregos ao texto da última safra vanguardista. E nem poderia ser diferente. Não podemos nem admitir que fosse diferente. Seria intolerável conceber que, de repente, todos os teatros do mundo fossem tomados pela estética brechtiana, ou por encenação à la Artaud, que nem ele mesmo conseguiu fazer com sucesso. O mundo está caótico.
o avanço tecnológico é tão avassalador que não se tem tempo de assimilar a última conquista. Ela é logo substituída por outro avanço. O capitalismo não tem mais contraponto vigoroso depois da queda da União Soviética. É apátrida. Sente-se a necessidade de uma nova ordem, mas ninguém sabe exatamente qual seja. Uma coisa como tornou-se absolutamente certa. Os políticos, na sua maioria, e não serve isso para todos, mas na sua maioria, tomam-se atitudes em função de 3 Cs: convivência, conveniência e conivência. E alguns ainda utilizam um 4º C, a corrupção. É através do caos que o teatro caminha em busca de nova linguagem. Mesmo porque o caos já nos é tão familiar que nem nos apercebemos da sua verdadeira natureza. E foi no começo do caos que surgiu a necessidade de um novo personagem no teatro, os diretores. Talvez seja um pouco exagerado dizer que, no passado, o diretor não existia. Não, existia. O que mudou radicalmente foram as suas funções. No teatro medieval, por exemplo, havia mestres que cumpriam estritamente requisitos de encenação. E, claro, mestres cumpriam e pronto. É claro que Shakespeare dirigia seus espetáculos, mas as convenções cênicas eram pré-fixadas. O seu papel nada tem a ver com o que hoje desempenha um diretor. O mestre, pode-se dizer, de Goethe, de Wagner, o mesmo, né? E até mesmo Max Reinhardt. Eram bons diretores, mas as coisas já estavam pré-fixadas. Ele seguia o que estava pré-fixado. Mas quando Antoine afirmou em 1903 que seu trabalho não visava apenas fornecer uma justa moldura para a ação, mas sim constituir a atmosfera da ação e determinar seu verdadeiro caráter, o diretor assumiu de vez a cena. A partir daí, não é só o bom comportamento de um Coupeau, de um Dulin, de um Stanislavski, de um Jouvet, que está em jogo. Esses diretores exerciam, de modo brilhante, sem dúvida, a poética do espetáculo, condicionado. E, neste caso, o que condiciona, o que orienta o espetáculo é o texto dramático. Sempre é possível dizer que toda encenação é necessariamente uma interpretação. Mas, ainda assim, o texto era soberano. Mas logo surgiu o outro lado. A poética do espetáculo absoluto, à qual aderiram Appia, Gordon Craig, Meyerhold, Tyrov, Artaud e, mais tarde, pouco, Brecht, Grotowski, Barba, Vitor Garcia, Peter Brook. E nessa lista estão diretores brasileiros, de Grisoli, Geraldo Thomas, passando inclusive por José Celso Martins Correia, Gabriel Vilela, Ulisses Cruz, Amir Haddad, José Antônio de Souza, Bia Lessa. Isso entre outros. Eu mesmo fiz excursões
estéticas neste campo experimental. Quando encenei Futebol, Alegria do Povo, com texto meu e de Carlos Alberto Raton, em 1969, no mesmo ano, Eide Ribeiro, na sua primeira direção teatral, embarcou numa experimentação estética na encenação de História do Zoológico do Eduardo Albe, que na encenação recebeu o nome de Fábula da Hora Final. Na peça do Albe, com 2 personagens, Jerry e Peter. Na encenação do Eide, o Jerry era feito por 4 atores e o Peter por 2. Bom, o diretor fazia o espetáculo dele. Na poética do espetáculo absoluto, o texto é admitido apenas como um dos elementos da encenação, quando não se chega ao extremo de deturpá-lo. Para uma facção teatral, o texto não é mais o princípio fundamental. O princípio é o diretor. É possível, até mesmo, que a concepção do espetáculo não coincida com a do texto, que se concentra justamente num aspecto secundário, que mereceu pouca atenção do dramaturgo. O texto é pretexto. O que importa é a criatividade do diretor. O corolário inevitável é que a crítica, geralmente, passa a exigir sempre do diretor a inovação, o surpreendente e a genialidade. Por esta razão mesmo, alguns desses inovadores, em tempo mais longo ou mais curto, descobrem que não é possível ser genial o tempo todo. E aí, em breve, é possível vê-los encenando espetáculos dentro da poética do espetáculo condicionado. Ou seja, o novo, paradoxalmente, envelhece rapidamente. Diretores como Barrault e Vilar, sem esquecer o próprio Brecht, sempre procuraram um ponto de equilíbrio. Não pode haver exageros demais nessa mania de diretores altamente dramaturgos. O espetáculo, de qualquer maneira, tal concentração de poder, os diretores do espetáculo absoluto passaram a considerar como direito seu, mais do que direito, dever seu, intervir no texto dramático. Meyerhold, sempre ele, diz textualmente: cortei, esmigalhei, arrebentei, esmiucei o texto. Esta prática é particularmente constatada quando a encenação é de textos antigos. Os exemplos são muitos, nem sempre bem-sucedidos. Um dos sucessos nesse tipo de tentativa é o espetáculo do Galpão, Romeu e Julieta, com direção de Gabriel Vilela. A encenação introduziu a atmosfera de mineiridade no espetáculo, com canções folclóricas de amplo domínio público e técnicas circenses. O texto foi remexido à exaustão, transposto, cortado e até acrescentado. Mas Vilela, sabiamente, nos momentos românticos da peça, justo os mais comoventes e sensíveis, manteve praticamente intacto o que foi escrito por Shakespeare. E o espetáculo dele era maravilhoso.
O problema é que, às vezes, a interferência no texto de qualquer tempo pode levar o espetáculo para uma direção oposta às intenções do autor, o que não parece causar a menor preocupação para certos diretores, mas pode incomodar muito o espectador mais avisado. Isso também pode acontecer quando se faz adaptações para o teatro de texto que são literatura, ou nasceram como literatura. Estas adaptações estão em moda hoje em dia, talvez porque também é moda dizer que a dramaturgia está em crise. É sempre difícil adaptar originais escritos para um meio de comunicação. A leitura para qualquer outro que possua especificidades que lhes são inerentes é difícil. Por causa das limitações que o teatro se impõe, essas adaptações teatrais são ainda mais problemáticas. As tragédias gregas, por exemplo, já serviram de fonte para textos teatrais modernos, inclusive com sucesso, sem dúvida nenhuma, como, por exemplo, As Moscas, quer dizer, Electra, de Sartre. Sartre escreveu as duas, é Electra, ele escreveu, reescreveu. Ou então, Gota d'Água, que quer dizer, é Medeia, escrito, né, por Chico Buarque e Paulo Pontes. Com tantas radicalizações nas diversas formas de expressão artística, a chamada literatura dramática, tal como a entendemos, resistiu e ainda resiste, entretanto, ancorada no realismo. É o realismo que prevalece na maioria dos teatros do mundo. O cinema é realista na maioria dos filmes. As novelas realistas estão aí há mais de 60 anos, captando a atenção de milhões de telespectadores. Os autores dramáticos, bem-sucedidos, dominam com perfeição o que se convencionou chamar de carpintaria teatral. Um elenco de princípios e regras que, a partir das últimas décadas do século XIX e até hoje, constitui a Bíblia dos dramaturgos. Estes autores sabem que o drama significa ação, teatro significa apenas lugar onde se vê. Então, vê-se que o que acontece é isso. No teatro não há tempo para explicações. Descrições não são toleradas. O caráter dos personagens não pode ser descrito em páginas e páginas de investigação psicológica e comentários do autor. É revelado pelas suas ações, por suas decisões diante do impasse de um conflito. Nesse tipo de texto, o homem é confrontado com seus deuses, com seus demônios, com seus semelhantes, com o seu meio ou consigo mesmo. A pergunta no espectador é uma só: e agora? O que acontece? Qual será a próxima ação? Grande parte da literatura não dramática segue o mesmo diapasão, mas pode estender-se em divagações. É próprio dessa literatura. No teatro não pode. No teatro, o tempo urge. A concisão é essencial. Em Casa de Bonecas, de Ibsen, a primeira cena
mostra o personagem central, Nora, entrando em casa com muitos e muitos pacotes de compras, suficientes para mostrar uma pessoa que esbanja, consumidora compulsória. Na ação imediata, ela dá uma gorjeta para o serviçal que ajudou a trazer as compras. É uma gorjeta exagerada, que espanta o serviçal. O autor está desenhando uma personagem que não tem muito controle sobre gastos. Sobre gastos? Não é sobre gastos só, não. Sobre o dinheiro. Sobre o dinheiro. É isso. Será que é uma leviana? Exatamente. Quem não sabe controlar gastos domésticos e exagera em propinas, pode achar que falsificar a assinatura numa duplicata não tem importância se o dinheiro é destinado a salvar a vida do marido. O fim moral justifica a imoralidade dos meios. Os meios justificam os fins? Este é exatamente o problema da novela. É isso que o autor quer discutir. Na verdade, o protesto dos inovadores que surgem e vociferam desde o início do século XX é contra o realismo. E continuam rugindo. Continuarão rugindo. Porque foram justamente eles, com seus protestos e busca incessante de novas linguagens estéticas, que fizeram do século XX um dos mais criativos de toda a história da humanidade. Porque muitos e muitos desses espetáculos inovadores foram geniais. Geniais. O que é difícil é que o diretor faça todos eles que dirige dessa maneira, porque é difícil ser genial com tanta frequência. Não tem cabimento. Nem seria desejável, nessas considerações, trazer à tona juízos de valor. O que importa é tentar compreender o abismo que hoje em dia tem separado um certo teatro da literatura. E, por outro lado, verificar que, na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, o texto ainda é que prevalece no teatro. Como um roteiro reina soberano no cinema e na televisão. Isso não me impede de confessar que me sinto muito mais inclinado a encantar-me com um bom texto numa direção apenas correta, em vez de enfeitiçar-me por uma direção criativa de um texto medíocre. Mas isso, é claro, é uma opinião pessoal, com a qual eu estou encerrando as minhas palavras neste memorável dia para mim, em que tomo assento na cadeira 26 da Academia Mineira de Letras e assumo, disposto a sentir o exemplo dos companheiros nesta casa, que dela fizeram um ícone respeitável no panorama cultural de Minas e do Brasil. E, por fim, eu gostaria muito de agradecer as palavras do amigo Ângelo Osvaldo, que aqui pronunciou, e que me lembrou muito da força que deu
quando foi prefeito pela primeira vez de Ouro Preto, e que nós fizemos um espetáculo maravilhoso naquela ocasião, que foi o chamado Triunfo Barroco, que foi um episódio fantástico, profano e sagrado, que ocorreu em 1733, em Ouro Preto, e que nós fizemos a reprodução disso. Tivemos sempre a vida inteira o apoio indiscutível de Ângelo Osvaldo. Agradeço muito as palavras generosas que falou a meu respeito. E muito obrigado pela sua atenção. Desculpe o tempo que gastei. Privilégio. Nós tivemos o privilégio de ouvir essa belíssima oração pronunciada pelo nosso novo confrade, amigo, acadêmico, J. D'Angelo, numa noite iluminada e feliz, né? Antes de encerrar a sessão, eu queria registrar com muita alegria aqui a presença de Paulo Machado, filho de Ângelo Machado, que vive sempre alegre na nossa memória e no nosso coração. Viva Ângelo Machado! Eu quero também registrar com muita honra a presença aqui entre nós de Tarcísio Martins de Oliveira Neves, neto, melhor dizendo, nosso antigo acadêmico, presidente desta casa, Martins de Oliveira. E quero, finalmente, também fazer referência à presença entre nós aqui de alguns mestres, né? J. D'Angelo fez referência a vários mestres. Eu vou citar pelo menos 3 que aqui estão, mestres em suas respectivas áreas, né? Celina Borges Lemos, Jair Raso e Pedro Paulo Cava. Muito obrigado a todos. Olha, J. D'Angelo vai receber os cumprimentos do público presente nesta ponta aqui do palco, não é? Eu pediria, então, que se formasse, não há como fugir disso, eu acho que é a maneira melhor, que se formasse aqui uma linha, né, uma fila, para que todos pudessem cumprimentar o D'Angelo de maneira tranquila, adequada. Vou deixar uma cadeira ali também para ele. As pessoas sobem por aqui, cumprimentam o D'Angelo, o fotógrafo vai registrar e descem por lá. Infelizmente, não há outro modo de equacionar essa questão. Então, eu peço a compreensão de todos. Tá bom? Muito obrigado. A casa é de vocês sempre. E no foyer será servido um coquetel para confraternização, devida confraternização, no melhor estilo de São João del Rei de Minas Gerais. Muito obrigado.